Cupincha, tudo jóia? Eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês este estranho caso envolvendo um fantasma ocorrido nos Estados Unidos em 1897, o caso de Elva Zona Richter, ou o caso do fantasma de Greenbrier. Segue a adaptação. Elva Zona Richter nasceu em Greenbrier County, condado da Virgínia Ocidental, Estados Unidos, por volta de 1873. Pouco ou quase nada se sabe dos seus primeiros anos de vida, exceto que foi criada perto de Richlands e que foi mãe solteira em 1895. Em outubro de 1896, Elva conheceu um ferreiro chamado Erasmus Stribling Shaw, mais conhecido como Edward, que havia se mudado para Greenbrier County à procura de uma nova vida. Edward conseguiu um emprego na loja de James Cruikshanks, e Elva conheceu ele pouco depois de ter chegado à cidade. Os dois se apaixonaram e se casaram pouco tempo depois. A mãe de Elva, Mary Jane Richter, foi contra o casamento e demonstrou nunca ter gostado de Edward. O casal viveu normalmente por um tempo, mas em janeiro de 1897, o corpo de Elva foi descoberto na sua casa por um rapaz que havia sido enviado por Edward para passar um recado. O rapaz encontrou Elva estirada do lado da cama com os pés juntos e uma das mãos sobre o estômago. O rapaz fugiu da casa e foi contar o que havia visto à mãe dela, que chamou o médico e legista local, George Knapp. O Dr. Knapp chegou ao local uma hora depois que o marido já havia colocado o corpo da esposa na cama, lavado e vestido com outra roupa, algo pouco comum, já que a tarefa de lavar e vestir um defunto era desempenhada por mulheres naquela comunidade. Ainda assim, Edward havia arrumado o corpo da esposa com um vestido de gola alta e pôs um véu sobre o seu rosto. Edward ficou junto ao corpo embalando a cabeça da esposa, aparentemente desconsolado, enquanto o Dr. Knapp examinava. Em meio ao aparente desgosto do marido, o médico fez um breve exame do corpo, onde notou algumas manchas no pescoço da morta. Quando ele tentou analisar essas nódoas com mais cuidado, Edward reagiu de forma tão violenta que o médico deu por terminado o exame e foi embora. Inicialmente, a causa da morte foi registrada como desmaio fatal, sendo mais tarde alterada para parto. Elva havia procurado a ajuda do Dr. Knapp para tratar de problemas femininos 2 semanas antes de morrer, mas não se sabe se ela estava grávida. Os pais de Elva, logo que foram informados da sua morte, sua mãe, ao ouvir a notícia, teria afirmado em voz alta que o demônio havia matado sua filha. Elva foi enterrada em 24 de janeiro de 1897, e apesar de Edward ter mostrado no começo uma grande devoção ao corpo, ficando constantemente do lado do caixão aberto enquanto o corpo era velado, o seu comportamento começou a levantar suspeitas pouco depois. Durante o velório, a sua aflição mudava constantemente, passando de uma tristeza profunda a uma energia incrível. Não deixou que ninguém se aproximasse do caixão, principalmente quando embalava a cabeça da esposa, com um travesseiro do lado e um rolo de lençóis do outro. Quando perguntaram a ele o porquê de ter colocado tais coisas no caixão, ele respondeu que ajudariam a esposa a descansar com mais facilidade. Edward também atou um grande lenço no pescoço do cadáver, dizendo entre lágrimas que era o que Elva mais gostava. Apesar de todas essas precauções, os presentes notaram que o pescoço da defunta estava pouco firme quando o cadáver estava sendo transportado ao cemitério. A mãe da vítima, Mary Jane Richter, estava convencida de que havia sido seu genro o culpado pela morte da filha. Depois do velório, Mary Jane Richter retirou o lençol que cobria a filha no caixão e tentou entregá-lo ao marido, mas ele recusou. Ela notou que o lençol tinha um cheiro estranho e foi tratar de lavá-lo. E foi nesse momento que algo muito estranho aconteceu, pois a água da bacia ficou vermelha como sangue quando ela mergulhou a peça. Mas logo depois, o lençol ficou cor-de-rosa e a água ficou transparente. A cor rosa não saía, e a senhora Mary Jane Richter interpretou aquilo como um sinal de que a sua filha havia sido assassinada. Ela rezou todas as noites durante 4 semanas, pedindo que a sua filha voltasse para explicar o que havia acontecido. Segundo a lenda local, Elva apareceu para a mãe 4 semanas depois do funeral, dizendo que Edward era um homem cruel e abusador, que ele havia quebrado o pescoço de Elva durante um acesso de raiva, quando pensou que ela não havia preparado carne para o jantar.
Para provar o que dizia, o fantasma girou a cabeça até ficar completamente ao contrário. O fantasma teria aparecido inicialmente na forma de uma luz brilhante, tomando forma gradualmente ao passo que a temperatura do quarto baixava. O fantasma de Elva teria visitado sua mãe durante 4 noites seguidas. A senhora Mary Jane Hister contou a história que ouviu do fantasma ao procurador local, John Alfred Preston, e passou várias horas no seu escritório insistindo para que ele reabrisse o processo sobre a morte de sua filha. Não se sabe se Preston acreditou na história do fantasma, mas teve dúvidas o bastante para mandar os seus delegados às casas de várias pessoas relacionadas com o caso e voltar a ouvir os seus depoimentos, incluindo do legista, o Dr. Knapp. É provável que Preston tenha agido devido às pressões por parte de vários cidadãos da cidade, que haviam começado a desconfiar que Elva havia sido assassinada. Foi o próprio Preston quem interrogou o Dr. Knapp, que confessou não ter feito um exame completo no corpo. E isso foi o bastante para justificar uma exumação e necrópsia. O corpo de Elva foi exumado e examinado em 22 de fevereiro de 1897, na escola local que tinha apenas uma sala. O viúvo e suspeito Edward reclamou veementemente por essa reviravolta no caso, mas a lei obrigou ele a estar presente durante a necrópsia. Ele disse que sabia que seria preso, mas que ninguém iria conseguir provar a sua culpa. A autópsia demorou 3 horas, e foi descoberto que o pescoço de Elva estava realmente quebrado. Segundo o relatório publicado em 9 de março de 1897, foi descoberto que o pescoço estava quebrado e sua traqueia estava esmagada. Haviam marcas no pescoço que indicavam que a vítima havia sido estrangulada. O pescoço estava deslocado entre a primeira e a segunda vértebra. Os ligamentos estavam rompidos. Devido à força das evidências e ao comportamento que demonstrou durante os inquéritos, Edward foi preso e acusado de ter assassinado a sua esposa. Edward foi condenado à prisão perpétua, mas morreu vítima das epidemias de sarampo e pneumonia que irromperam na prisão durante a primavera de 1900. A senhora Mary Jane Hister viveu até 1916 e nunca desmentiu sua história sobre o fantasma da filha. Pois é, cupinchas, talvez a história da mãe da morta tenha influenciado as autoridades, ou talvez não. Talvez sua filha realmente tenha falado com ela do além-túmulo. Ou quem sabe, o fantasma não era nada mais que a mente inconformada da senhora Hister. Ou quem sabe ainda, tudo poderia ter sido uma mentira estratégica. Mas independente do que ela tenha visto ou acreditado, sem essa história de fantasma, a senhora Hister não teria ido insistir com o procurador Preston para reabrir o caso da morte da filha. E Edward não teria ido a julgamento, sendo condenado pelo assassinato de Elva Zona Hister. Hoje em dia, o marcador histórico em Greenbrier County homenageia a morte de Elva e o processo judicial incomum que se seguiu, frisando que este foi o único caso conhecido em que o depoimento de um fantasma ajudou a condenar um assassino. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.